Olá, estamos de volta com mais um programa História Atual. Toda quarta-feira nós temos um encontro, eu, você e um assunto do interesse de todos e todas. Nas últimas semanas nós temos acompanhado diariamente o conflito, o genocídio que está sendo praticado pelo Estado de Israel contra a população palestina. Entrevistamos aqui professores, autoridades, pensadores, jornalistas, tentando entender e, claro, passando para você informações sobre o conflito na Palestina. Mas a gente sabe que existe outro conflito em andamento que já vai para o segundo ano. Fevereiro completa 2 anos do conflito na Ucrânia. E a mídia ocidental simplesmente esqueceu que russos e ucranianos estão em volta de um conflito armado, né? E a imprensa parece que se esqueceu. Ela não traz mais informações, não causa mais nenhum embaraço, seja na classe política, tornou-se algo banal, né? Mas o nosso canal não deixa de lhe informar sobre o que está ocorrendo na Ucrânia. Não sai daí. Depois da vinheta, a gente bate um papo sobre a guerra na Ucrânia. Mais uma vez, estamos aqui com o nosso amigo Cristiano Alves, do canal Cristiano Grado, ali onde você encontra informações gerais, não só sobre a Rússia, mas também sobre a história geral da Europa. Cristiano é um especialista não só no tema relacionado à Rússia, mas também à Segunda Guerra Mundial, além de ter um amplo conhecimento sobre as relações políticas internacionais. E é sempre bom conversar com o Cristiano, é sempre bom ouvir Cristiano quando o assunto é Rússia e também a relação da guerra na Ucrânia. Seria bom que nós não estivéssemos conversando sobre isso, mas infelizmente a guerra ela faz parte da história. Poderia não fazer, mas infelizmente faz. Cristiano, seja bem-vindo e eu já lhe começo, amigo, fazendo a seguinte questão. Semana passada, o chefe da OTAN, Jens Stoltenberg, ele disse a seguinte frase: precisamos nos preparar para más notícias na Ucrânia. Ele é o secretário-geral da OTAN. O que a gente deve entender nessa frase, nessa colocação do secretário-geral da OTAN? Seja bem-vindo, amigo. Bom, primeiramente, muito obrigado por essa maravilhosa introdução, Lemuel, pelo seu convite e, antes de qualquer coisa, pela audiência daqueles que acompanham esse canal, pela audiência daqueles que aqui estão presentes ou que acabaram de chegar. Esse é um canal independente, um canal que eu recomendo, como também o meu canal no Telegram, que é o Cristiano Grado, assim como o meu canal no YouTube, que é o canal Camarada Comissário, onde trato de diversas questões relacionadas à política internacional. Bom, Lemuel, eu recentemente estive, mais uma vez, na União Europeia e, novamente, eu fui jogado, como se diz, para o olho da tempestade. Da última vez que eu fui à Europa, eu me recordo como, até mesmo eu cheguei a sentir na pele a intensidade, digamos, não a intensidade, mas o clima do conflito Rússia-Ucrânia. Dessa vez foi um pouco diferente. Eu pude sentir o clima do conflito Israel-Palestina.
Eu me recordo que ano passado, quando eu voei, por exemplo, eu desci do avião e foi um clima muito tranquilo. Dessa vez, assim que eu desci do avião, já pediram logo meu passaporte, para terem certeza de que eu era realmente, de que eu vinha do Brasil, de quem eu era. E claro que isso também fizeram com os demais presentes no avião. Eu percebi que em vários lugares na Europa já havia um esquema de segurança mais alto e cheguei a presenciar pessoalmente 3 grandes protestos, e aí vem um ponto interessante. Todos eles pró-Palestina. O primeiro que eu presenciei foi em Praga, na Tchequia, ou na República Tcheca, se preferirem. O segundo foi em Berlim. E o terceiro foi em Amsterdã, capital dos Países Baixos. E muitas vezes, como foi o caso de Praga, muitas vezes não. Em um desses casos, como foi o caso de Praga, eu percebi inclusive a presença de um provocador. Havia uma família, creio que de judeus, bom, pelo menos estavam com a bandeira de Israel, falavam tcheco e também falavam inglês, e o chefe dessa família, o homem, ele chegou a ficar xingando os participantes da manifestação, tentando ali provocar algum tipo de situação, mas os manifestantes não cederam a essas provocações. Eu percebi que muitas escolas também tinham policiais em frente a elas, porque houve, aliás, casos de pessoas que foram atacadas, de crianças que foram atacadas com facas. E em Amsterdã, eu cheguei a presenciar pessoalmente, no último dia, tipo, eu estava deixando a cidade, o discurso da Greta Thunberg. Eu a percebi no palco, e o que foi mais interessante? Ela foi acusada pelo Der Spiegel de ser antissemita, simplesmente por se recusar a apoiar o Estado de Israel. Eu não tenho nenhum tipo de entusiasmo pelo programa político da Greta, mas isso me chamou a atenção. Eu posso ter críticas a ela, mas chamá-la de antissemita chega a ser um exagero, uma piada de muito mau gosto. Mas, enfim, voltando à questão da Ucrânia. O que ao mesmo tempo eu percebi, Lemuel, foi que a Europa ela já está querendo mudar o disco. De fato, ainda há alguns países, como é o caso, por exemplo, da Alemanha, onde eu ainda vi bandeiras, por exemplo, da Ucrânia, estendidos em prédios públicos. Aliás, é uma coisa impressionante, Lemuel. Você chega na Alemanha, e pelo menos até o ano passado também era assim na França e mesmo na Polônia, e você não sabia onde que estava a embaixada da Ucrânia. Porque normalmente em qualquer país o que acontece? Você tem a bandeira de cada país em sua respectiva embaixada. O problema é que, no caso, por exemplo, da Polônia, no ano passado, você chegava no museu e estava lá a bandeira da Ucrânia. Você chegava num prédio do Ministério, sei lá, da Saúde, a bandeira da Ucrânia. Todo canto tinha a bandeira da Ucrânia. Sem contar que, muitas vezes, os cidadãos colocam em suas janelas. Bandeira da Ucrânia para todo lado. Em pleno centro de Varsóvia, uma faixa lá estendida a Slava Geroyam, Geroyam Slava. É de um anacronismo enorme uma bandeira dessas, principalmente na Polônia. Por quê? Porque os poloneses também foram vítimas de um grande massacre promovido pela Organização dos Ucranianos Nacionalistas na região da Volínia durante a Segunda Guerra Mundial, conhecido como Massacre da Volínia. Tem inclusive um filme sobre ele, no qual os neonazistas não, colaboradores de nazistas ucranianos transformaram a região num verdadeiro matadouro, cometeram as piores atrocidades, coisas aqui que muitas vezes até nem é tão interessante para dizer, mas estou falando aqui em crimes como, por exemplo, a partir mulheres grávidas ao meio com um machado, esfolar
completamente o couro das mãos, para não falar de outras perversidades que muito mais parecem um filme de terror, mas que infelizmente aconteceram na vida real. Então, muitos poloneses não engoliram essa história de apoio à Ucrânia, mas que a Polônia, na época, por várias razões, que razões? Tentativa, por exemplo, de assumir uma postura de liderança na União Europeia. A Alemanha estava muito relutante em ajudar a Ucrânia, até porque ela tinha negócios com a Rússia, que ela queria manter esses negócios, o próprio Fluxo Boreal 2, ou Nord Stream, se preferirem, ou Severny Patok, se preferirem em russo, ela queria manter esses negócios, enquanto que a Polônia ela queria assumir uma posição de liderança, e não só uma posição de liderança. Existe um projeto na Polônia conhecido como Intermário, que é um projeto de criar, digamos, seja dentro ou fora da União Europeia, uma aliança de países que envolve a parte central da Europa, ou o flanco, digamos, oriental da União Europeia. Então, era fundamental para a Polônia, para o próprio orgulho nacionalista polonês, usar os ucranianos como a sua bucha de canhão para combater a Rússia. Só que a Ucrânia ela é um país muito curioso, em especial os seus líderes. Eles conseguiram a incrível façanha, Lemuel, de brigar exatamente, ou melhor, como diz o ditado, de cuspir exatamente no prato de onde eles estavam tirando comida, e muita comida. Eles conseguiram brigar com a Polônia. Basta nós acompanharmos os últimos encontros entre Volodymyr Zelensky e Andrzej Duda, e nós veremos, quer dizer, o clima, nós chegamos a ver a Polônia, a liderança polonesa, tecer críticas árduas à Ucrânia. E hoje existe uma disputa, digamos, logística. Caminhoneiros poloneses bloquearam o acesso de caminhoneiros ucranianos em direção à Polônia. Essa mesma prática foi seguida recentemente agora pela Hungria e também pela Eslováquia. Porque exatamente para impedir, quer dizer, que a Ucrânia tivesse acesso a suprimentos que são essenciais para que a Ucrânia se mantenha. Muita gente se pergunta, né, muitas vezes impressionada, eu já ouvi comentários de pessoas dizendo assim, porque a Ucrânia é um país pequenininho e a Ucrânia está conseguindo segurar a Rússia, mas que, na verdade, existe uma desinformação total nesse discurso. Primeiro, que a Ucrânia não é um país pequenininho, como muita gente coloca. A Ucrânia é, ou pelo menos era, né, porque agora perdeu territórios, o maior país da Europa, excluindo-se a Rússia. Agora, em termos de tamanho, a França é o maior porque a Ucrânia perdeu territórios. E vem outro ponto. O que a Ucrânia recebe hoje, em termos de recursos, em termos de doações dos Estados Unidos da América e de outros países, é maior do que o que a Rússia gasta com o seu orçamento militar. É outro ponto importantíssimo. A Ucrânia recebeu veículos, recebeu drones muito modernos, recebeu equipamentos de última geração, apesar de que alguns deles agora, como é o caso do blindado M1 Abrams, até agora não foi visto no campo de batalha. E a razão pela qual ele não foi visto chega até a ser cômica. Uma das razões, pelo menos essa foi a desculpa oficial que muitos jornais militares deram, é a questão da poeira. O blindado ele tem um motor muito frágil que demanda uma manutenção muito, digamos, muito minuciosa, e isso acaba, digamos, exigindo mais manutenção e menos tempo em combate. E outro problema, claro, uma questão até bastante óbvia, os Estados Unidos já sabem sobre o fracasso da contraofensiva de Zelensky. E exatamente por esse fracasso dessa contraofensiva, eles querem salvar a reputação do seu principal blindado. O blindado ainda é um objeto, digamos, de orgulho nacional, orgulho militar para muitos países. Então, se acontece com
o Abrams, a mesma coisa que aconteceu, por exemplo, com o Leopardo 2, em que foram computadas várias perdas. Isso pode gerar um problema para a reputação tanto do blindado americano, quanto também uma queda nas ações da empresa responsável pelo Abrams, que é a General Motors. Basta lembrar que a empresa responsável pelo Leopardo 2, que é a Rheinmetall, ela sofreu uma queda nas ações depois que começaram a aparecer vídeos e fotos de carros Leopardo que foram destruídos por drones russos. Então, esse conflito na Ucrânia ele já se mostrou muito problemático para o europeu. Problemático em que sentido? A própria população europeia, da União Europeia, já sente os resultados desse apoio completamente insensato, dessa cegueira política. Quais são os resultados? Primeiro, é o aumento na questão dos combustíveis na União Europeia, consequentemente, se aumenta o combustível, aumenta tudo mais na União Europeia. Lugares que eu visitei, onde muitas vezes você comprava um hambúrguer por um preço, você já compra por um outro, muito mais alto agora, mesmo sem ser época turística. Nós vemos um aumento no preço do aluguel, no preço da água, no preço do gás. Por quê? Porque hoje a União Europeia, em vez de comprar o gás diretamente da Rússia, faz o quê? Compra esse gás através de países como, por exemplo, a Hungria, através da Eslováquia, ou combustíveis, por exemplo, diesel, ela tem que comprar da Índia. Em vez de comprar diretamente da Rússia, só que a Rússia agora está sob sanções, eles compram da Índia, quer dizer, a Rússia vende para a Índia, e a Índia, claro, vende colocando o lucro dela. Consequentemente, isso vai sair mais caro para a União Europeia e para o bolso do europeu. Isso por quê? Porque a União Europeia resolveu se meter em uma guerra que não é dela. Uma guerra que não é dela. Eles fizeram questão de alardear, né, a todos os... tinha grupos aí, Lemuel, que eu vi, grupos no Telegram, que só faltavam dizer que as tropas ucranianas estavam nos entornos de Moscou já. Grupos, quer dizer, transmitindo fake news, transmitindo boatos de que a Ucrânia estava vencendo a guerra, de que não, tomou cidade tal. Aí quando você vê no mapa, a cidade, entre aspas, era uma vila que muitas vezes tinha sido abandonada, ficava passando de mão em mãos. Então, quer dizer, toda essa desinformação levou o público, eles procuraram, na propaganda europeia, procurou fazer a mesma coisa que outrora fez a propaganda da Alemanha nazista, a propaganda do Terceiro Reich. A propaganda do Terceiro Reich é o quê? Todo o tempo eles mostravam que os soldados alemães estavam vencendo a guerra. Olha só, a cidade de Leningrado vai cair e já não tem mais ninguém lá, só tem gente faminta, doente, por isso que a gente ainda não entrou na cidade. Aí um verdadeiro golaço nessa propaganda foi feito pelas próprias autoridades soviéticas que organizaram um campeonato de futebol, né, numa cidade que supostamente já estava morta. Então, quer dizer, esse tipo de propaganda tem como objetivo convencer o grande público de que aquele país, de que aquele lado está vencendo a guerra. E se está vencendo a guerra, é preciso apoiar aquele lado. Hoje, nos nossos dias, a propaganda da União Europeia fez exatamente a mesma coisa. Jornais procuraram mostrar que a Ucrânia estava vencendo a guerra, procuraram de todas as formas mostrar que era preciso apoiar aquele lado e que, por isso, se apoiássemos, então ela iria vencer aquela guerra, iria derrubar o tirano Putin. Só que nós vimos uma situação completamente diferente. Nós vimos uma situação em que o exército russo ele conseguiu destruir um grande número as melhores unidades da Ucrânia. Nós vimos uma situação em que o exército russo conseguiu deter uma contraofensiva ucraniana e hoje, praticamente, não se fala mais em contraofensiva ucraniana na mídia da União Europeia. Quer dizer, uma desinformação total
e agora, como se diz, a casa caiu. Estamos conversando com Cristiano Alves sobre os últimos acontecimentos da guerra na Ucrânia, envolvendo Ucrânia e Rússia, assunto que desapareceu um pouco da mídia ocidental. Talvez porque o caminhar do conflito não esteja sendo aquilo que a mídia tradicional do Ocidente, em especial do Brasil, não seja aquilo que se esperava. A derrota russa era o que prevalecia em alguns grupos mais conservadores e da imprensa tradicional do Brasil. Mas antes de irmos para a segunda questão, eu quero pedir a você que entrou agora no canal, está aí atento, ouvindo ao Cristiano, mas não é inscrito no canal, se inscreva, dê o seu like, compartilhe a nossa programação no grupo dos amigos, no grupo do trabalho, no grupo da sua escola, da sua universidade. Ajude a fortalecer a mídia alternativa. É importante para que a gente possa consolidar e desenvolver mais o nosso trabalho. Existem outros canais que têm uma linha editorial como o nosso, independente, e que procura trazer para o internauta informações que geralmente você não encontra na mídia tradicional. Cristiano, uma outra notícia, um outro ponto que foi levantado na mídia e eu fui buscar no Sputnik Brasil é sobre uma fala de Charles Brown Jr. Ele é chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos. Ele diz o seguinte, ainda sobre a guerra na Ucrânia. Ele diz: qualquer conflito militar você não resolve completamente por meios militares. Ele acaba com uma salvação diplomática. A fala desse chefe do Estado-Maior pode ser entendido, pode ser interpretado como um aceno para uma negociação de paz envolvendo Ucrânia e Rússia? Lemuel, o que nós temos percebido são agora os próprios jornais do Ocidente e as próprias autoridades tentando admitir uma coisa que, na realidade, já estava evidente há muito tempo, que não se deve iniciar guerras com a Rússia. Por que eu digo iniciar? Porque, na realidade, a Ucrânia ela foi jogada para essa guerra pelos países da OTAN. Basta nós lembrarmos que ainda em março já apareceram informações na mídia, inclusive ocidental, de que se esse conflito está durando até agora, isso é por uma razão bastante notável, que foi o fato de que Boris Johnson conseguiu convencer Volodymyr Zelensky a não somente continuar nesse conflito, como também proibiu de iniciar quaisquer negociações com a Rússia. Porque eu me recordo quando nós aqui já discutimos várias vezes que esse conflito ele deveria durar alguns dias, talvez algumas semanas no máximo. Só que até agora, quer dizer, já vamos para 2 anos. E por que esse conflito até hoje dura? Só atira quem tem munição. Sempre que alguém chega para mim e pergunta quando é que vai acabar o conflito na Ucrânia, eu sempre digo, na hora que os países pararem de ficar municiando e cortarem o apoio à Ucrânia. Hoje, o que nós percebemos é que já há, digamos, eu não vou falar em planos de paz, mas iniciativas no sentido de iniciar algum tipo de discussão sobre um possível plano de paz. E é claro que também seria uma ingenuidade da nossa parte acreditar que, mesmo que a Europa Ocidental, mesmo que a OTAN, ela ceda, ela admita, reconheça a derrota da Ucrânia, ela vai querer levar vantagem em alguma coisa.
Então, essa questão dos termos que não a Ucrânia, mas que a Europa Ocidental vai exigir mediante tal situação, é algo que, pelo menos, é objeto de questionamento por parte de muitos especialistas. Mas, pelo menos, uma coisa já é dada como certa. A normalização das relações entre a União Europeia e a Federação Russa é algo que vai levar muito tempo. Pode colocar aí, no mínimo, uns 10 anos, talvez. Só que, ao mesmo tempo, é necessário entender o seguinte: hoje, quem mais sai perdendo com as sanções contra a Rússia e o próprio apoio à Ucrânia é o europeu. Eu me recordo quando eu estava em um trem de Varsóvia até Berlim. Nesse trem subiu um passageiro na cidade de Poznania, da Finlândia. E nós conversando sobre viagens, né, sobre a própria capital, Helsinki, que Helsinki tem uma fama de ser uma cidade barata em termos de voos. Né? Normalmente se diz, porque voar barato, vai para Helsinki. Só que essa realidade mudou completamente. Por quê? Porque antigamente as companhias aéreas saíam de Helsinki, sobrevoavam o território russo e chegavam até a China. Hoje em dia as companhias de lá não fazem mais isso. Elas têm que contornar, primeiro tem que contornar a Ucrânia, né, que está mais próximo. Não, minto, no caso da Finlândia, a Rússia está mais próxima, mas primeiro não pode mais passar pela Rússia, por causa das sanções contra a Rússia. Também não pode passar pela Ucrânia, não por causa de sanções, mas porque se trata de um país que está em um conflito militar. Então, eles têm que contornar também a Ucrânia. Tem que chegar até a Turquia, indo para o sul, e só do sul seguir em direção ao Oriente. Quer dizer, tornando essa rota muito mais cara, muito mais demorada e muito menos acessível, muito menos viável para o europeu. Consequentemente, isso quer dizer o quê? Que as companhias aéreas saem perdendo com isso. E não são só as companhias aéreas, é o setor petrolífero, o setor energético, de uma forma geral, sai perdendo com isso. A grande verdade é que todo mundo sai perdendo. Mas todo mundo sai perdendo por quê? Porque é um conflito que já poderia ter sido resolvido ainda em março do ano passado, o Reino Unido resolveu prolongar. Agora, o que o Reino Unido sai ganhando com isso? Isso é uma discussão à parte. Porém, o certo é que, principalmente agora nas vésperas das eleições americanas, é um ponto positivo se um presidente, por exemplo, aparece como um pacificador. Não é por acaso que hoje... Não entro nessa questão agora, não. Tudo bem. Tem pontos para discutir sobre isso. Mas, só para falar da repercussão política, não é por acaso que hoje o Trump tem como uma das suas promessas de campanha levar basicamente, acabar completamente com, não pacificar a Ucrânia, mas acabar com o apoio militar à Ucrânia, que também sai do bolso do contribuinte americano. Quer dizer, imagina você pagar impostos para o seu país se meter em um conflito que não tem nada a ver. Nem do campo de vista ideológico, porque durante a Segunda Guerra era uma situação completamente diferente. Ali era uma guerra mundial. Mas hoje, qual seria a razão do americano médio, do americano médio apoiar um país como a Ucrânia? Ficar olhando para neonazistas fazendo saudação no meio da rua, sei lá, né, olhar para o Zelensky parecido um palhaço indo para todo lugar de verde, isso não faz sentido algum. E essa repercussão política, ela já levou, inclusive, políticos a vitórias nas urnas, como é o caso do Roberto Fico, na Eslováquia, onde eu estive também recentemente agora, que foi eleito como primeiro-ministro, um candidato, por sinal, de esquerda, um político já de carreira, que tem grande popularidade na Eslováquia, que integrava a antiga Tchecoslováquia. E, nesse sentido, é até interessante. Eu sempre me perguntei, né, na hora, tudo bem, dá até para entender por que um país como a União Soviética se separa, por que um país como a Iugoslávia se separa,
Mas por que se separa um país como a Tchecoslováquia, onde você tem ali os tchecos de um lado e os eslovacos de outro? Mas porque havia diferenças não somente econômicas, como também políticas. E isso eu pude perceber principalmente agora, né? Porque enquanto que a República Tcheca, ou Tchequia, se preferirem, tem um presidente que é fortemente pró-OTAN, inclusive um presidente militar, que é o general Pavel, a Eslováquia, pelo contrário, tem uma posição diametralmente oposta. É um país muito pequeno, com uma população muito pequena também. A cidade de Bratislava é uma cidade muito bonita, muito bem organizada, mas é uma cidade, Lemuel, que até mesmo numa escala, você conhece, numa escala não, mas digamos, em uma parada em uma rodoviária, você conhece em questão de 1 hora ali os principais pontos turísticos da cidade. E a Eslováquia hoje, o próprio Roberto Fico, quando eleito, deixou bem claro. Tem muita gente que fala Roberto Fico, né, por causa do C, só que, no caso, na língua eslovaca, esse C tem som de C, né, então, por isso não Roberto Fico, mas Roberto Fico. E a primeira coisa que ele prometeu, quando ele foi eleito, não dá mais um centavo sequer à Ucrânia. Não dá sequer mais um centavo. E, curiosamente, quando eu estive na Eslováquia, eu não vi uma só bandeira da Ucrânia em prédios públicos, ao contrário do que eu havia visto na Polônia, ao contrário do que eu havia visto nos Países Baixos, ao contrário do que eu havia visto, por exemplo, na própria República Tcheca, mas na Eslováquia eu não vi. E na própria Hungria também eu vi uma situação muito parecida. Na Hungria eu não vi uma só bandeira ucraniana. Eu estive também na Hungria, em Győr e em Budapeste. Eu não vi uma só bandeira da Ucrânia em Budapeste, exceto na própria embaixada da Ucrânia. Nada mais além disso. Então, o próprio Viktor Orbán, ele eleva a sua popularidade, negando o apoio à Ucrânia. O Roberto Fico foi eleito recentemente exatamente com o discurso de não dar mais um centavo à Ucrânia. Na própria Polônia, recentemente, agora houve eleições na Polônia, onde inclusive parentes do próprio Duda foram candidatos. Eles resolveram mudar o discurso, principalmente após as brigas, as disputas que Zelensky teve com Andrzej Duda. Então, agora, quer dizer, basicamente, a Ucrânia se tornou um assunto praticamente do passado, apesar de que a Polônia ainda assim, ainda continua apoiando a Ucrânia. Mas o que hoje se percebe no termômetro político é o quê? Que aqueles políticos que falam em cancelar o apoio à Ucrânia, eles estão se dando melhor nas eleições. Estamos caminhando para o final da nossa conversa com Cristiano Alves, uma conversa sempre proveitosa, sempre produtiva, pelas informações que Cristiano traz, não só sobre a guerra, sobre o conflito em si, mas o cenário de cada político, de cada país na Europa e como cada grupo político se comporta, se posiciona em relação tanto à Rússia quanto à Ucrânia. Isso é importante, porque a gente passa a ter uma visão panorâmica, não só dos que estão envolvidos diretamente no conflito Rússia-Ucrânia, mas também dos que estão envolvidos indiretamente por motivos variados, seja por interesse político, por interesse econômico, pelo apoio à indústria bélica ou outros interesses que a gente sabe que em todos os conflitos existem. Cristiano, você falou um pouco da política e entrar na política americana, eu dei uma freada, porque isso é uma questão que eu queria ver agora. A gente tem acompanhado os noticiários nos principais jornais, não só americanos, mas europeus e até mesmo em alguns jornais do Brasil, e o The Economist disse o seguinte: a estabilidade política e a incerteza em torno das eleições de 2024 nos Estados Unidos vão apontar especialistas como potenciais obstáculos à continuidade desse apoio
dos Estados Unidos à Ucrânia. Aí você falou bem, qual é o nome que desponta hoje como favorito quando se pergunta nos Estados Unidos para as eleições? Donald Trump. Quer dizer, o homem que foi, que a gente não precisa ir muito longe para entender um pouco a política de Trump, né, as posições dele, mas ele, como você mesmo disse aí, quem absorve hoje um discurso contra, não necessariamente contra a Ucrânia, mas contra o excessivo apoio militar à Ucrânia, está se dando bem no processo eleitoral. Eu queria que você nos falasse, nessa última parte, como é que você está vendo essa questão nos Estados Unidos. Isso, você acha que poderá pesar nos próximos dias ou nos próximos meses, antes mesmo de começar a campanha, todos os debates entre os democratas e republicanos, que pode afetar a campanha do Biden? E como é que você está vendo essa questão aí, amigo? Sem dúvidas, Lemuel. Os políticos americanos são políticos bastante astutos. São políticos que prestam atenção. Eles primeiro tentam gerar um consenso em torno de algo, mas percebem que nem sempre essa estratégia de formar consenso ela funciona. Principalmente quando se trata de questões materiais e quando vem a questão da materialidade, quando o americano sente o peso no bolso, o americano que paga muitos impostos, e imposto é uma coisa seríssima nos Estados Unidos, quando ele sente o peso no seu bolso, então ele começa a pensar, a questionar uma série de coisas, a tentar entender se aquilo ali que está sendo apresentado realmente faz algum sentido. Então, para o público americano, ter o seu país gastando, destinando centenas de bilhões de dólares, como faz hoje o governo Biden, a um presidente completamente desnorteado, a um presidente completamente desequilibrado e sem força política, porque hoje, se o Ocidente está apoiando a Ucrânia, não é por causa dos apelos, não é por causa do senhor Verdura, se tornou o mais famoso mendigo internacional. Hoje, o Zelensky ele não vai nos países para propor alguma solução, para apresentar alguma proposta concreta, algum ideário concreto. Por mais que ele sempre apareça ali todo de verde, né, fazendo uma espécie de cosplay ali de Che Guevara, de Fidel Castro, mas a razão principal pela qual hoje se apoia a Ucrânia é, nas palavras do próprio Andrzej Duda, porque se trata de uma forma barata dos Estados Unidos lutarem contra a Rússia, dos Estados Unidos enfraquecerem a Rússia. Então, o dinheiro que é destinado à Ucrânia é um dinheiro que, por sua vez, enfraquece um rival geopolítico dos Estados Unidos, da OTAN, de uma forma geral. Mas só que isso afeta o bolso do contribuinte, especialmente quando o lado que eles estão apoiando acaba se mostrando incapaz de lançar pelo menos uma contraofensiva com sucesso. Basta nós vermos não somente as opiniões dos jornais ocidentais, como até mesmo de generais ucranianos, que já admitem o fracasso dessa contraderrota, dessa contraofensiva. Quer dizer, uma derrota que está por vir. Então, se hoje um político ele chega e faz um discurso, quer dizer, em prol do fim desse apoio, para que esse problema, quer dizer, se resolva logo entre quem está brigando e não entre uma plateia, então ele tende a angariar mais votos, tende a angariar mais popularidade, especialmente aqueles que sabem, e não são poucos, que o lado ucraniano não é nenhum santinho como hoje está sendo colocado. Procurou-se muito mostrar, porque os refugiados é uma coisa, é uma situação muito triste que atingiu a muitos ucranianos, não somente a partir de 2022, como desde 2013, quando aconteceu ainda a Euromaidan e simplesmente muita gente fez as malas, se mandou do país, quando entendeu para que lado que a Ucrânia estava
caminhando. E nessa época não se falava de refugiados, nessa época não se falava de velhinha que que perdeu a sua casa, nessa época não se falava de um pai que tinha né, que combater porque a sua família foi atingida, foi destruída pela artilharia do exército ucraniano. Não se falava em nada disso. Quer dizer, isso é a famosa solidariedade, a famosa empatia seletiva. Não, tem gente aqui querendo lutar contra a Rússia, então vamos ter empatia com esses caras. Não, mas tinha gente ali que não gostou, não aceitou o novo regime que foi imposto a Kiev. Então vamos simplesmente silenciar sobre esses caras. Eu sei de gente que procurou apresentar o drama do Donbass na União Europeia, que foi inclusive deportado de lá. Há casos ainda mais bizarros, como é o caso da jornalista Alina Lipp, que é uma jornalista alemã que teve, quer dizer, todos os seus bens confiscados na Alemanha. Ela, inclusive, é procurada pela justiça alemã. E qual foi o crime que ela cometeu? Ela simplesmente foi para o Donbass para mostrar o outro lado. Então, quer dizer, nessas horas não se fala no drama dessas pessoas, mas tem pessoas que sabem que existe uma manipulação muito grande por trás dessa história de Ucrânia. E agora, claro, existe um outro problema que chama muito mais a atenção do mundo do que essa questão da Ucrânia, que é o conflito na faixa de Gaza. Então, quer dizer, de certo modo, o conflito na faixa de Gaza acabou, digamos, jogando, podemos até dizer assim, a favor da Rússia. Jogando a favor da Rússia por quê? Porque ali começaram a ver que existia um problema, uma situação antiga, uma situação que não se resolve. Começamos a ver uma situação em que as forças de defesa de Israel sofreram um verdadeiro fiasco. Fiasco por quê? Porque um grupo como o Hamas conseguir humilhar, inclusive forçar o Estado de Israel a negociar com eles, é algo inédito e realmente uma vergonha para um exército que se dizia tão bem preparado, como é o caso das forças de defesa de Israel. E, claro, uma situação, né, de calamidade gravíssima, que é a questão dos civis da faixa de Gaza, que hoje estão passando, quer dizer, por algo que talvez venha a ser julgado no futuro como um crime de genocídio. E todas essas calamidades, Demual, elas não geram efeitos apenas locais, elas acabam gerando um verdadeiro efeito borboleta. Esses refugiados vão buscar asilo em outros países. Países como, por exemplo, os países, por exemplo, que integram a União Europeia. Se nós pegarmos aqui o caso da Alemanha, onde eu estive agora eu cheguei na Alemanha aqui em novembro. A Alemanha é um país que tem muitos refugiados. Muitos, mas muitos, muitos, muitos mesmo. Da África, da Ásia, da Ucrânia, da própria Turquia. Né? A Turquia, durante uma época, ainda nos anos 70, tinha uma política de dominar a Alemanha, só que não com exércitos, e sim com migrantes. Veio a crise de refugiados ainda em 2010, 2011. Começou uma verdadeira crise de refugiados. Muita gente do Oriente Médio foi para a Alemanha. Eu conheci muitas dessas pessoas agora. Veio a crise ucraniana e agora, com essa crise palestina, é claro que esses refugiados vão para algum lugar. Normalmente ninguém vai querer deixar a sua casa está em paz. Mas as pessoas deixam a sua casa. Israel ataca essas casas por uma razão. Que existe, quer dizer, todo um aporte, toda uma forma de legitimar as ações desse Estado por parte dos países da União Europeia. Não só da União Europeia, como também dos próprios Estados Unidos. E muita gente, e isso agora chamou a atenção mundial. Como eu disse, agora na minha estadia na União Europeia, eu assisti a 3 grandes protestos. Foi o de Praga, o de Berlim e o de Amsterdã.
Eu acredito que o maior de todos que eu vi foi, inclusive tirei muitas fotos desse evento, foi o de Berlim. De Berlim tinha uma coluna de, no mínimo ali tinha uns 2 quilômetros. Até porque Berlim é uma cidade que tem muitos muçulmanos. Milhões ali de descendentes de pessoas oriundas de países muçulmanos, da Turquia principalmente, e claro, também do Oriente Médio. Então, normalmente, a tendência dos próprios muçulmanos é a de apoiar a faixa de Gaza. Há grupos de esquerda que normalmente tendem também a solidarizar-se com a causa palestina, e até mesmo grupos de direita que, digamos assim, não é que eles se solidarizam com a causa palestina, mas é o famoso apoio, como é que se diz? Não é apoio de ocasião, não, é apoio quando alguém apoia algo por uma razão de conveniência. Eu esqueci o nome agora, mas é uma espécie de apoio de conveniência. As circunstâncias que levam ao apoio, né? Isso, exatamente. Muitos grupos, inclusive de extrema-direita, entendem perfeitamente que se a coisa estourar ali, se a coisa piorar, então vai mais imigrantes para lá. Então, se forem mais imigrantes para lá, né, isso acaba, na visão desses movimentos de direita, acaba gerando mais conflitos na própria sociedade, acaba gerando um próprio cataclismo social. Exato. É verdade. Então, isso foi o que eu percebi, exatamente por isso. Muitos políticos hoje, né, estão observando a questão palestina. Muitos já entenderam que a Ucrânia já se tornou uma pedra no sapato para eles. É claro que ainda há países que continuam apoiando, como é o caso, por exemplo, da Alemanha, mas há países também que já pararam completamente de apoiar, como é o caso da Eslováquia. E por que a Eslováquia é um caso interessante? Algumas pessoas que acompanham a esse canal talvez digam assim: a Eslováquia é um país bem pequenininho, né, tem pouca gente ali e tudo. É verdade que a Eslováquia é um país muito pequeno, assim como também é uma economia pequena na União Europeia, mas é exatamente por isso que ela merece a nossa atenção. Porque a Eslováquia era o país que, em números proporcionais ao seu PIB, prestava principal assistência à Ucrânia. Então, quer dizer, uma coisa é alguém ter muito dinheiro e pagar um banquete. Outra coisa é alguém viver no salário mínimo e pagar um banquete. Né? Com certeza vai merecer a nossa atenção aquele que, como se diz, tirou ali basicamente da própria carne para que esse banquete se tornasse possível. Essa é uma situação interessante. Inclusive, até um fato interessante, Lemuel, para quem não se lembra, quando houve aquele escândalo referente ao deputado Arthur Duval, ele, se não me falha a memória, parece que nem chegou a ir até a Ucrânia, mas ele foi à Eslováquia. Né? Ele foi até lá exatamente através da Eslováquia. A Eslováquia tem uma cidade chamada, eu acho que é Uzhgorod, que é uma cidade fronteiriça com a Ucrânia. Então, para a gente entender um pouco essa correlação. E hoje essa mesma Eslováquia simplesmente diz, né, nenhum centavo a mais para a Ucrânia. Estamos terminando o nosso papo com o Cristiano. Eu quero agradecer a Cristiano e passar para você, amigo, para você se despedir do nosso público. É com você. Primeiramente, quero agradecer por essa oportunidade, Lemuel, dizer que o nosso canal, Cristiano Grado, está aberto para todos, assim como também o canal Camarada Comissário no YouTube. Quero dizer que o ano de 2023 foi um ano que nós não deveríamos ter a continuação desse conflito militar na Ucrânia, muito menos esse em Israel, mas que eles surgem por circunstâncias que dizem respeito aos interesses do grande capital, ao interesse das grandes potências, que viram, quer dizer, em uma aventura militar contra a Rússia, uma oportunidade. Só que hoje líderes estão caindo, economias estão caindo, e bolsos estão sentindo exatamente o peso deste apoio equivocado, desta aventura, desta mentira.
E é importante frisar que não são apenas bolsos caindo, são também vidas caindo. Essa semana passada agora, nessas últimas semanas, chegaram notícias de que mais um brasileiro perdeu a guerra, perdeu a vida no conflito da Ucrânia. Um brasileiro que, pelo menos pelo que eu acompanhei do perfil dele, não parecia ser uma má pessoa, mas parecia ser um sujeito muito bobo, muito, como se diz, muito ingênuo. E a ideia de que ele estava ali indo, né, tantos canais alardearam que a Ucrânia estava ganhando a guerra, que a Ucrânia era isso, que era aquilo, estava para entrar em Moscou, acabou levando brasileiros a se aventurarem nessa questão, um indivíduo que inclusive foi rejeitado no exército brasileiro, então viu ali naquele conflito a oportunidade para satisfazer o seu sonho de ser militar. Só que ele, na realidade, não foi ser militar coisa nenhuma. Ele foi lutar pela OTAN, foi lutar por uma causa perdida, foi lutar por neonazistas, inclusive. Essa semana agora apareceram rumores de que mais 2 brasileiros teriam perdido a vida, brasileiros que muitas vezes veem nisso uma forma de fazer dinheiro fácil, mas não tem dinheiro nenhum que pague pela sua vida, que é o nosso bem mais precioso. Então, é muito importante nós sempre termos um pé atrás, sempre que a mídia, principalmente a grande mídia, tenta fazer apelos emocionais. Porque se alguém apela demais para o lado emocional, você pode ter, pelo menos, digamos, 95% de certeza de que essa pessoa está tentando enganar você. E foi exatamente com base em um engano, com base em uma mentira, que nós vimos uma situação se perpetuar. Hoje, a mídia é muito mais cautelosa no que diz respeito ao conflito entre palestinos e israelenses, mas, por enquanto, está incerto ainda como isso vai terminar. Bom, a todos, obrigado pela atenção. E a você também, Lemuel. Obrigado, Cristiano. Até o nosso próximo encontro. Espero que a próxima vez que nós batemos um papo não seja mais sobre guerra. Tem outros assuntos interessantes para a gente bater papo e com certeza você tem muito a acrescentar ao nosso público. Obrigado, Cristiano, e obrigado você que nos acompanha semanalmente, que contribui com suas sugestões, que faz sua crítica, que participa diretamente da construção desse programa. Muito obrigado a todos e a todas, um forte abraço e até a próxima quarta-feira.